Ô Marta, obrigado por você ter aceitado essa carona nesse dia chuvoso que tá aqui em São Paulo hoje. Eu tô querendo conversar com você faz tempo e você achou essa brecha aí pra mim. Obrigado, viu? Tudo Prazer, bem? aquecendo o dia. Aquecendo o dia, exatamente. Tudo bem com você? Muito bom, graças a Deus, tudo ótimo. E você? Tudo bem, tranquilo, tudo tranquilão. Escuta, me diz uma coisa. Como é que tá esse mercado digital, hein? Porque você atua em várias frentes, né? Isso, atuo em várias frentes. Na realidade, hoje tudo está se transformando no digital. Então o digital está bombando no mundo inteiro em função disso. A gente tem visto já vários países na parte de investimento digital ultrapassar os investimentos em coisas analógicas ou físicas, etc. Sim. E tem uma onda muito bacana de novas possibilidades do digital por causa de melhorias no hardware, no processamento, que é o caso da inteligência artificial, né? Sim. Mas além da inteligência artificial, tem algumas outras tecnologias que são reestruturantes do planeta, que todo mundo deveria prestar atenção, porque elas devem mudar profundamente o modo como a gente vive, a humanidade toda, que é inteligência artificial, internet das coisas, big data, nanotecnologia, impressão 3D, blockchain. E falta uma que eu não... Robótica. Essa, e mais a computação quântica, que não está já acontecendo no mercado, mas que ela deve acontecer em breve. A quântica já tem um tempinho que está no mercado, mas não desenvolve, né? Ela tá, mas ela está ainda embrionária. Então tem o computador DBM com os qubits lá que você pode brincar, etc. E ela nem pode liberar, porque a hora que ela estiver realmente acontecendo, a gente precisa reestruturar para aguentar a segurança. Senão quem tem o poder da quântica detona o mundo, Faz o que quer, vai virar Deus, né? Então, esse é o cenário. A gente está nessas 7 que eu falei, fora a quântica, elas estão bombando a 1000, todas elas, né? E quem domina tá no jogo para vencer. Até eu estava vendo ontem um vídeo do Fórum Econômico Mundial, que a China já é líder de pesquisa de Deep Learning e publicação de paper. E eles têm um plano, eu vi num evento do MIT que eu tive no começo desse ano, que eles têm um plano em 3 etapas para até 2030 ser líder mundial em inteligência artificial, em tudo, não só em pesquisa, né? Sim. Então, e todos os países estão atrás. Estados Unidos e China estão numa super disputa nisso, né? E por quê? Porque realmente você tem uma possibilidade muito grande de mudar completamente como se faz as coisas com uma vantagem competitiva gigante. E aí eu pergunto como nós estamos, né? Então, o Brasil. E aí eu quero saber, a pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. É o seguinte, a humanidade está preparada para tudo isso? Então, a gente não está, mas tem que se preparar, Guido. Tem uma hora que é assim, tá acontecendo, você tem que aprender a andar de bicicleta com ela girando. A gente já está nesse cenário já faz algumas décadas que foi acelerando, né? Sim. E não tem jeito. Aqueles que sobreviverem a isso, é aquela velha frase que não é do Darwin, é de alguém que interpretou Darwin, que é, não são os mais inteligentes, os mais rápidos, mas é quem se adapta melhor que sobrevive. Sim. É o que está acontecendo já. Quem se adapta está conseguindo realmente enxergar o que está acontecendo e ter resultados fantásticos, porque você tem uma escala hoje, né? Uma amplificação que o digital coloca. Impressionante. Ele amplifica tudo. E quem não usa essas tecnologias e não está nesse cenário, acaba não tendo condições de concorrer, né? Então, quando a gente fala das organizações exponenciais, que é muito característica das empresas digitais agora do século XXI, empresa linear não concorre com empresa digital, né? Imagina, exponencial, não tem como. A escala é outro nível de grandeza. Não tem como. Tanto é que você pega hoje as 10 maiores empresas do mundo, há 20 anos eram 3 de tecnologia, hoje são 7 de tecnologia. Isso, e se você pegar as unicórnios, tem uma coisa que eu estudo, porque a gente vê a evolução desse mercado, né? Se pegar no começo do século, você tinha lá 12 unicórnios, 10. Agora, imagina. O gráfico assim, é uma atrás da outra, ou seja, várias empresas que valem bilhões e competindo entre si, uma volatilidade maior, né? E o mais louco, né? Quando eu falo, as pessoas não se dão conta disso. Aí quando eu falo, as pessoas param e pensam, não tinha pensado nisso. Pessoa de tecnologia mesmo. Isso, exatamente. As maiores empresas do mundo, elas não vendem uma agulha. Isso, exatamente. Elas não vendem nada. Elas não têm produto para vender. Não, elas levantam o capital dos dados, data capital. O que elas fazem, elas conseguem de uma maneira brilhante enxergar onde que dado pode agregar valor e elas transformam isso em algo que as pessoas querem comprar. Exatamente. E aí você consegue um cenário que não dá para competir contra, a menos que você use as mesmas armas, né?
Não tem... Airbnb não tem uma fronha. Então, não tem um Airbnb, Uber não tem carro, nada. e fora Uber, vários outros que têm o mesmo modelo, né? Então a gente começa a ver um mundo... Google não produz conteúdo, Não. Facebook não produz conteúdo, WhatsApp somos nós, colocamos conteúdo, Instagram também. Então é um modelo que... Eu lembro que em 2008 eu participei de um evento em Minas Gerais, que era um evento super bacana internacional de arte e tecnologia. Sei. E tinha um cara lá que ele era de uma associação em Nova York que eles falavam que a internet era playground and factory. Tá. Então as pessoas usavam a internet e elas não percebiam o poder que a internet tinha na vida da gente, porque você trabalha o tempo todo para as coisas da internet, para essas empresas, e são poucas que na realidade têm o controle sobre todo esse cenário. Então tudo que a gente produz hoje, que a gente faz, se você tem os agregadores e os que fazem esse tipo de extração de dados, mesmo a Amazon começou sem ter um livro. Um livro, tá nada. Né? Você extrai valor realmente das transações de dados e onde que dado pode revelar insight, onde que dado pode trazer inteligência, né? Até eu faço uma comparação, Guido, de o cérebro humano, se ele não tivesse memória, ele não vale nada, por mais que ele tenha potência de processamento. E não adianta você ter dados, memória, se você não tem cérebro para processar. Exatamente. É a mesma coisa no mundo hoje. Se você tem dados e você organizar muito bem esses dados e você souber extrair valor deles, aí você consegue inteligência. Senão você só tem um bando de dados, né, que não resolve. Então, hoje tem gente que está lidando com um bando de dados e tem gente que está lidando realmente com Big Data, exatamente. extraindo Bando de dados valor. não quer dizer nada, né? Bando de dados não quer dizer nada. Você falou em cérebro, né? Que sem memória você não faz nada, né? Isso. E o cérebro é tão fantástico que ele não deixa você ter memória de dor, né? Isso, então. Isso também é bem legal. O nosso cérebro, ele prega truques na gente o tempo todo, senão a gente enlouquecia. Exato. Então, a gente pensa que a gente sabe coisa que a gente não sabe. A gente lembra coisa de que não aconteceu. Não lembra do que aconteceu. É tudo uma interpretação. A gente vê, sente, cheira, pensa o que o cérebro deixa. Exatamente. Mas se você lembrasse de dor, que horror não, que você... a gente ia começar a evitar coisas que são importantes para a nossa evolução. Então você modifica o modo como a gente lembra daquilo, né? Ele é bastante esperto. Por isso, quando a gente sofre um acidente, ou quando a gente ganha na loteria, depois de um tempo a gente acostuma, porque o nosso cérebro acha uma maneira de a gente voltar a viver de forma normal, senão a gente morre, né? Você fica no estado totalmente fora da curva, né? Essa da loteria eu não saquei ainda, não ganhei ainda. Eu também não, mas também não sofri nenhum grande acidente. Também não. Não, na verdade eu já sofri, já capotei carro. Então, eu já infartei. Mas você sabe que você não... Eu não lembro de me levarem para o hospital, por exemplo. Então, o cérebro apaga, ele eu bloqueia, né? Não desacordei. Mas você não lembra? Não lembro. Ou seja, ele faz a gente fazer a gente dar uma blindada, para que a vida seja... A última imagem que eu tenho do acidente é o farol chegando nessa porta aqui. Nossa, e aí separa todo o resto, né? Impressionante isso, né? Então, mas aí... Por conta disso tudo que você está falando, você tem um livro, né, que você lançou agora há pouco tempo. Tenho, eu ia trazer, gente, você não trouxe? Não, imaginem que eu estou mostrando a capa de um livro lindo. Pode deixar que eu boto ele na edição. Marta, Gabriel, você, eu, os robôs. Ele já foi reimpresso algumas vezes, tanto sucesso que ele está fazendo. Então, é um livro, Guido, que eu estava fazendo a segunda edição do livro de educação, que eu tenho, que a editora quer uma segunda edição, porque ele realmente foi um sucesso. Mas vai ser revisado? Não, então, esse livro que eu ia fazer a segunda edição, quando eu estava no 7º capítulo, ano passado, escrevendo, eu falei assim, cara, sabe o que mais? Eu vou fazer um livro para as pessoas comuns que eu digo, gente, é qualquer leigo, entender o mundo digital. Aí eu liguei para a editora e falei, vocês deixam? E eles são os fofos, né? O pessoal da Gen Atlas, eu adoro vocês. Aí eles falaram, não, faz o que você achar melhor. Aí eu fiz, que é um livro, então, justamente para qualquer pessoa que não seja da área de tecnologia, entender o que está acontecendo, tanto que o subtítulo dele é Pequeno Manual do Mundo Digital. E eu pus meu coração lá. Primeira parte, eu falo dos humanos, a gente tem tecnologia embutida desde a fala, a gente criou a fala, hackeou os nossos sistemas, né? E aí a gente vai evoluindo e todo o cenário que a gente está hoje vem disso. Então, na primeira parte eu discuto algoritmo, quanto que ele impacta a gente, privacidade, segurança, fake news, pós-verdade, esses temas, né, de maneira geral, hibridismo, etc. Na segunda parte,
os robôs, a tecnologia, na realidade. Aí eu falo das grandes tendências, 2 capítulos de inteligência artificial para leigos e 1 de robótica. E na última parte, é para onde nós estamos indo juntos. Sim. Porque a partir de agora, Guido, nós vamos ter, e já estamos tendo, não é a partir de agora, isso já está acontecendo, seres digitais convivendo com a gente no planeta. E aí a gente está se transformando em seres digitais híbridos e eles estão misturando com a gente. Então é um cenário que a gente tem que estar preparado, né? Preparadíssimo. E tem que entender que isso está acontecendo e a gente tem que conviver. Tanto que hoje, os assuntos mais preocupantes e que a gente tem discutido na academia, nos eventos do MIT que eu vou, desses de inteligência artificial, é moral e ética das máquinas. Sim, moral e ética das máquinas. Você aprendeu moral e ética na escola? Eu aprendi. Então, eu aprendi. Mas você sabe que mesmo a gente aprendendo, eu acho que foi muito mal ensinado. Pois é, eu também acho. Ensinado de maneira muito tosca. Exatamente. E aí as pessoas não entendem de como e era que aplica. Chato, né? E era chato, professor chato. Só fala dos gregos, que é legal. Que nem você falar dos gregos, tudo bem, é legal você falar disso quando você já está com maturidade maior, né, no colegial talvez. Claro. Mas quando você é pequenininho, tem que aprender moral e ética no dia a dia. Como é que é moral e ética com o amiguinho? Exatamente. Na hora que você está no pátio da escola, né? E eu acho que isso é primordial hoje, das habilidades que a gente tem que ter. E é isso que você está fazendo. Exatamente. Você quer fazer no livro? Que está no livro, inclusive. E outro de educação que vem, que agora a segunda edição do Educação vai vir ano que vem. Na verdade, falar sobre isso. Na verdade, todo mundo, tudo bebê digital, né? Isso, exatamente. Sabe, a gente está na ponta do iceberg, agora que está explodindo. E aí também é legal isso que a gente está falando de ética, porque pelo seguinte, a tecnologia, ela cresce exponencialmente, não apenas as capacidades tecnológicas, ela muda a vida da gente exponencialmente. Tem muito mais gente no planeta, por exemplo, a gente colocou mais gente no planeta no último século do que durante toda a história da humanidade junta. Então o que isso significa? Que a gente está explodindo tudo. Quando você tem muito de alguma coisa, essas coisas têm que conviver. E para conviver direito tem que ter ética. Sim. Então quanto mais gente tem no planeta, a gente tem que ter menos mimimi e mais ética e resiliência. Exatamente. O que está acontecendo? A gente tem um monte de mimimi e a gente está diminuindo a resiliência porque ninguém quer, e a empatia também está diminuindo, né? Ou seja, é paradoxal. Quando a gente mais precisaria de concentração, foco, resiliência, ética, colaboração, a gente está distraído e a gente está focado em si próprio, mimimi, egocêntrico. Então a gente precisa parar para pensar, pensamento crítico. É isso que está acontecendo. Como que eu consigo o melhor resultado nesse cenário? Como que eu mudo no meu dia a dia? Como que eu me educo e educo as pessoas que estão ao meu redor, filhos, etc. Né? Sim, tem que ser isso mesmo. E agora, você profissionalmente, né? Você dá consultoria, até que ponto que você vai na empresa? Por exemplo? Eu vou todo, mas eu dou. Então, eu tenho uma. Eu já tive. A minha empresa já foi muito grande no começo da internet. Sim. A gente fez HBO, Maurício de Souza, empresas gigantes a gente atendia. E aí, de uns 15 anos pra cá, o meu foco é ser boutique. É muito mais, tanto que eu já muito mais focada na minha marca, né? É um trabalho muito feito. Então, eu não tenho equipe. Eu tenho parceiros, que quando eu pego um projeto grande para fazer entrevistas, eu não tenho agenda. Então, as entrevistas direcionadas com as empresas, eu tenho equipes que me ajudam, mas eu que faço toda a consultoria. Então, é boutique. Então, por isso, eu faço só 2 por vez. Dependendo do caso, quando eu estou muito profundo numa empresa, 1 por vez. Sim. E para algumas empresas que eu já fiz consultoria, foi bem legal. A ABV é um exemplo disso. A gente fez um trabalho muito bacana de Digital School, depois de coaching estratégico com os executivos. Eles têm um monte de prêmios depois desse processo que foi feito junto, né, a 4 mãos. Eles e, aliás, a trocentas mãos, mas eu fazia parte desse processo. Sim. Depois, quando passa, algumas dessas empresas, a gente continua com uma espécie de mentoring ou coaching à distância, que tem alguma coisa para discutir, eu retorno e a gente fala algumas horas por mês. Entendi. Eu faço isso com alguns clientes. Funciona super bem. Mas o meu cargo-chefe hoje tem sido realmente palestras, que eu tenho uma demanda muito grande. Sim. E eu adoro fazer isso. E livros, eu tenho também, eu estou na academia, dou aula na PUC, no TIT, que, gente, é um programa muito legal, interdisciplinar. Os outros professores são maravilhosos lá, a coordenadora Lúcia Santaella é fantástica também. Então, eu dou aula, adoro dar aula lá de inteligência artificial. Então, eu tenho muita coisa que eu quero escrever, né? Não por causa de dinheiro, mas livro é uma coisa que você precisa colocar no papel, né? Para você, isso. E para você também organizar pensamento. Onde eu tive na Flipbook, que é para falar, né, dessa parte, eu falo, gente, a gente escreve porque quando você produz conteúdo, conhecimento, se você não escrever, ele se perde. E você, para organizar, eu sempre brinco que a fala aceita bobagem.
O livro, não. botou na escrita, isso, já era. A responsabilidade é escrever em pedra mesmo. Você escreveu o livro e escreveu em pedra. Então você pensa muito mais, você burila você entretém mais aquelas ideias, aquele raciocínio, você dialoga mais com outros autores, você faz um exercício muito mais profundo, na minha opinião, de reflexão do que só falando. Claro, e eterniza, né? Porque se você coloca no teu livro, aí um cara tá no teu livro, acha uma frase bacana, joga na internet, já era, né? Isso, exatamente. Tá eternizado. Exatamente. E tem acontecido muito isso, Guido. Até é interessante, porque às vezes as pessoas começam a ver frases minhas que o pessoal coloca, né? Outro dia peguei uma que a pessoa anotou numa palestra 5 anos atrás. E o pessoal começou a postar no Instagram. Sim. E é engraçado que parece que é de repente, né? Mas é um trabalho de 20 anos. 20 anos, exatamente. 20 Nada de anos. repente. Não, é 20 anos aí falando um monte de coisa. Aí é bem legal. E eu fico tão emocionada quando eu vejo o pessoal citar. E às vezes eu não lembro que eu citei isso em palestra. Eu falo, não, você mesma falava isso nas palestras e a pessoa notou. E já botaram frase em você que não é tua? Já. E quando fazem isso na hora. É complicado. Né? Eu falo, gente, não foi. Ou então, quando a pessoa coloca com boa intenção, mas ela coloca com o sentido errado. Exatamente. E eu não falei aqui. Tira do contexto, né? Exato. Aí eu falo, por favor, modifica. Então, adequa assim, assado, mas com muito carinho. Aí o cara faz uma arte, bota pra foto. Isso, exatamente. Frase entre aspas, vacina. E às vezes não é, né? Mas você sabe que tem uma coisa engraçada disso? Até vai ser legal que se essa parte for pra entrevista, alguns amigos meus vão lembrar disso. Eu fiz Unicamp, né? Eu era muito boa aluna, eu fui primeira aluna de turma. Até hoje eu tenho um professor que é muito amigo meu, eu tenho a maior nota da turma de engenharia civil da Unicamp, né? Sim. Olha, é mesmo? Isso eu fiquei sabendo porque o pessoal que frequenta lá me falou. Mas o legal quando eu fiz a faculdade, e foi passando os anos, eu fui muito boa aluna no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, aí o pessoal inventou uma história que eu corrigia professor. E eu nunca corrigi um professor na vida, mesmo porque eu tenho um respeito profundo. Claro. Eu não corrijo palestrante, mesmo porque eu acho que é uma falta de humildade enorme, né? Quem é você para saber o contexto que tá? Ou também é uma falta de delicadeza e de gentileza, uma coisa que se você corrige, alguém corrige no particular, né? E não em público. E aí eu falava, gente, eu nunca fiz isso, eu nunca corrigi um professor, nunca cheguei para ele e falei, não é assim, assado. E o pessoal achava que eu falava isso porque eu era modesta. E eu falava, não, eu nunca fiz isso e nunca faria. Então é muito engraçado nessas situações que a gente tem na vida. Então, você sabe que você falou de professor agora? Eu lembrei, tem uma história do Einstein, não sei se é lenda urbana ou não, mas enfim, é bacana. Vale contar. Vale, exatamente. Ele estava numa recepção, que faz muitas que ele ia, né? Aí ele viu um senhor e falou assim, não, eu preciso falar com aquele senhor. Ele foi lá respeitosamente, o Einstein, já era famoso, falar com aquele senhor, deu um abraço nele, deu um beijo nele, conversou com ele, conversou. Aí uma pessoa que estava com ele falou assim, quem é? É melhor que você? Esse cara falou assim, muito melhor, foi meu professor. Então, isso é lindo demais, não é? Outro dia, no dia do professor, eu até repostei isso daí, era um cartunzinho que o Charlie Brown perguntava para a menininha, o que o professor faz? Aí ela responde, faz toda a diferença. E eu tive professores maravilhosos, nossa, e fizeram toda a diferença. E até eu brinco que o primeiro professor são os pais, né? Os primeiros professores são pai e mãe. Claro. E faz toda a diferença, toda a diferença do que você se torna, como você vê o mundo. Ele pode te iluminar, eles, né? Podem te iluminar ou podem te colocar no quadradinho, né? Então, exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. E estamos chegando já, Marta. Mas vou te deixar. Agora, essa aqui foi pouco, hein? Porque eu tenho tanta coisa para conversar com você. Eu faço questão ainda. De participar de outra temporada e a gente vai falar de artes digitais. De arte, cultura. Bárbaro. Que aí eu vou amar. Você reparou que a gente começou a conversa no digital puro e terminamos no humano, né? Isso, exatamente. Mas porque não dá para dissociar, né? Não dá. E você sabe que tem uma pesquisa interessante, Guido, que é assim, pessoas que defendem na área técnica, né? TCC, ele é totalmente tecnologia, técnico. Quando a pessoa faz um mestrado, ela já passa por uma questão mais humana. Sim. Doutorado tem que ser mais humana. Ou seja, quanto mais você sobe no grau de carreira, de discussão, de pesquisa, tem que envolver o humano, porque afinal de contas é pra gente que a gente pensa em tudo isso. A gente tá aqui, não é? O digital tá a nosso serviço. É lógico, e ele tá transformando a vida da humanidade. Chegamos. Querido, foi um prazer gigante estar com você. Os papos com você são sempre inspiradores, iluminadores. E com você, então. E conta sempre comigo. Eu vou botar na edição uns confetinhos do céu aqui. Escuta, deixa eu tirar um selfie com você. Vamos, agora. Deixa eu só arrumar aqui. Eu tô aqui, não
fico quieto. Deixa eu tirar aqui, tirar o Tirando Vamos onda na carona com o Leco. Gente, Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.